Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui à nossa segunda aula da disciplina de Fundamentos da Administração. Na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as organizações instrumentais e não instrumentais. Já justificando, né, eu expliquei para vocês que em razão da viagem nessa quinta-feira, essa viagem possibilitou aí de fazer aula síncrona, mas as dúvidas dessa aula 2, que está gravada, né, que é a síncrona, a gente vai sanar na aula de sexta-feira pela manhã, certo? Então eu vou tentar ser bem breve, né, que essas aulas assíncronas, elas não podem demorar bastante, até para vocês não ficarem cansados. Então, só relembrando, a administração, que a gente comentou, né, nas aulas passadas, a administração ela é uma condição indispensável para o sucesso das empresas. A administração, a área da administração, ela representa a solução da maior parte dos problemas que envolve aí as organizações e a humanidade nos dias de hoje. E, conforme Peter Drucker, que é um famoso estudioso da área de administração, dizia, não existem países desenvolvidos ou subdesenvolvidos, mas o que se tem hoje são países bem ou mal administrados. E a tarefa da administração envolve a interpretação de objetivos de maneira a transformar o ambiente organizacional da qual a gente está envolvido, e também que a administração, atualmente, é uma das áreas de conhecimento mais impregnadas de complexidade e desafio, justamente porque não se tem um manual de como fazer ou como lidar, né? A tarefa básica da administração é fazer as coisas por meio das pessoas, utilizando os recursos financeiros e materiais. Tá? Ela pode ser aplicada em várias áreas, na indústria, no comércio, na vida familiar, na vida pessoal nossa, e qualquer que seja a posição ou nível que ocupe o administrador, quando ele tem responsabilidade por subordinados, né, ou seja, para comandar alguém, ele só pode alcançar os resultados através de uma efetiva cooperação entre essas pessoas. Então, toda organização precisa ser administrada adequadamente para alcançar aí os seus objetivos com a maior eficiência e economia na utilização dos recursos. Na aula passada, a gente também comentou sobre a questão da eficiência, eficácia e efetividade. Tá? Por conta de algumas limitações biológicas e psíquicas, físicas, mentais e tal, o homem ele tem uma necessidade, o homem como ser humano, né? Ele tem uma necessidade de cooperar com outras pessoas para que, em conjunto, alcance os objetivos em comuns. Então, esse é o resumo do que a gente falou na aula anterior. Na aula de hoje, propriamente dito, né, a gente vai falar das organizações instrumentais e não instrumentais. E, em resumo, as instrumentais são as que definem, são as que seguem teorias ou algumas regras, né? E as não instrumentais, muitas vezes, elas não seguem ali uma regra de maneira ortodoxa, de maneira rígida, ela é um pouquinho mais inflexível e permite uma inovação num grau maior do que as organizações tradicionais aí, ou as organizações instrumentais. Tá? Então, resumindo aqui um pouquinho, cada época, cada fase da administração foi evoluindo as teorias propriamente ditas. Tá? Geralmente uma teoria nasceu ou em oposição a uma teoria anterior, ou melhorando aquela teoria anterior. E cada uma das teorias que iam sendo criadas ou desenvolvidas na área da administração, elas tinham uma ênfase ali em específico. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, a fase da ênfase nas tarefas, eu tenho a administração científica do Frederick Taylor, eu tenho a teoria clássica do Fayol e a neoclássica do Fayol também, tá? Aperfeiçoada posteriormente por ele, tem o próprio Peter Drucker, tem vários outros aí pensadores nessa área. Eu tenho também, em paralelo, a ênfase nas tarefas, eu tenho a ênfase na estrutura, com a teoria da burocracia, teoria estruturalista e das relações humanas. E assim sucessivamente. Tá? Explicando assim de maneira resumida cada uma, tá? Quando a ênfase era nas tarefas, tá?
começando aí desde o início dos anos 1900, o processo sempre foi no meio, ou seja, sempre foi na atividade desenvolvida, sempre foi no como está sendo feito, de que forma está sendo feito. Tá? Então, quando a ênfase foi na tarefa em si, o foco era em tornar o trabalho eficiente ou racional e organizado com base em princípios, com base em definições do que cada um tinha que fazer. Tá? Quando o foco passou para a estrutura, que aí sim preocupou-se com as normas, com estrutura física, com estrutura formal, legal, passou-se a dar um enfoque na necessidade da burocracia. Vocês vão ver em uma aula específica que a burocracia, muitas pessoas usam o termo de maneira incorreta, né? A burocracia foi algo bom, é algo bom. O que é ruim é o excesso de burocracia, tá? E quando o foco era na estrutura, você já tinha uma abordagem tanto formal quanto informal, né? E a estrutura, ela evoluiu desde da organização formal, rígida, seguido, centrada em norma, quanto à fase transitória da teoria estruturalista e depois na teoria das relações humanas, que dava um aspecto mais informal. Na verdade, tinha preocupação com aquilo que não era escrito, né, naquilo que não era propriamente explícito ali aos olhos das pessoas, é aquilo que estava no íntimo das pessoas. Depois, a teoria das relações humanas, ela iniciou o estudo de pessoas com base na teoria do comportamento e desenvolvimento organizacional, onde passou-se a estudar as tarefas, as atividades das pessoas dentro de determinados contextos. E aí o contexto, depois de um tempo, passou a ser importante por conta do ambiente, que foi balizado tanto pela teoria estruturalista quanto pela teoria da contingência. Logo na sequência, né, depois dos anos 1970, 80, passou-se a estudar mais a teoria da contingência, que é fazendo uso da tecnologia e da administração tecnológica para o sucesso das organizações, e depois a competitividade, a ênfase foi na competitividade, que você tinha em determinado ponto, com o avanço da globalização, com a divisão de conhecimento, a transição de conhecimento, você teve negócios muito parecidos um com o outro, que não tinha diferencial competitivo, e quanto mais inovador era o negócio, quanto novas abordagens se utilizava, mais competitivo era aquela organização. E aí teve algumas, né, a teoria do caos, a teoria da complexidade, a teoria da aprendizagem organizacional, que passou a valorizar um negócio chamado capital intelectual, que nada mais é do que a nossa inteligência, a nossa expertise, e não tanto a nossa força física, as nossas habilidades físicas, como eram as teorias anteriores. Tá? Então, o estado atual da administração, de certa forma, todas essas teorias, elas são aplicadas ainda às situações de hoje. Tá? Não significa, quando eu falo assim, que a administração científica, que foi uma das primeiras teorias lá no passado, já não é mais usual hoje, já não é tão comum. Mas ainda assim ela se aplica, tá? Não é comum a gente ver traços dela, porém, ainda hoje ela pode ser aplicada, tá? Só brevemente, na aula passada eu comentei o exemplo da pizza, né? Qual seria o jeito mais rápido da turma montar pizzas para vender? Seria cada um fazer uma pizza do início ao fim, ou seria cada um cuidar de uma parte do processo produtivo da pizza, e aí cada um desempenhando um papel de maneira especializada, ao final geraria essa, né, qual dos dois modelos ali seria mais eficiente. E o Henry Ford, aplicando a teoria do Taylor, da modelo da administração científica, produção em série, especialização do trabalho, ele conseguiu racionalizar o custo de produção de um automóvel, tornando ele mais popular através dessa produção em série. Então, se eu tivesse que responder qual seria mais rápido, cada um montar uma pizza ou montar uma linha de produção, a linha de produção com certeza seria mais rápida, tá? E aí, só que assim, não é tão usual, não se aplica a toda empresa, geralmente se aplica mais à indústria, ao comércio isso não tem tanto efeito, e por aí vai, tá? Então, o administrador, ou vocês como contadores, precisam conhecer essas teorias, porque vocês podem saber a hora certa, vocês devem saber, conhecendo elas, vocês devem saber a hora certa de utilizá-las
E vocês terão um naipe, né, uma alternativa interessante para cada situação. Então você lá está fazendo a contabilidade da prefeitura, ou está fazendo a contabilidade de uma empresa, de uma indústria que você presta serviço, né, como contador, como contadora, e você pode, muito bem, né, você pode, conhecendo parte dessas teorias, identificar algum problema que ele está tendo ali, não só pela análise contábil, mas também fazendo uma visita em loco, conhecendo ali o funcionamento da empresa, tá? O estado atual da teoria geral da administração, ele é bem complexo. Ela permite, ao mesmo tempo, uma variedade enorme de abordagens, tá? E ela também engloba um enorme leque de variáveis que devem ser levadas em consideração. Então, tem uma palavrinha que é muito usual na administração, que é a palavrinha chamada depende. Né? Então, isso está certo? Depende. Se eu fizer isso, é melhor? Depende, tá? Depende do que, professor? Bom, depende das variáveis que compõem a estrutura da administração, ou o contexto da administração como um todo. Então, a administração ela tem 6 variáveis básicas que a gente chama de tarefa, estrutura, pessoas, tecnologia, ambiente, competitividade. Se a gente voltar aqui no slide, na apresentação, todas essas ênfases aqui derivam nas 6 variáveis da administração. O comportamento dessas variáveis, ele é sistêmico, ou seja, bem integrado, e complexo. Cada uma dessas variáveis influencia ou é influenciável por outra variável ou por outro componente. Então, modificação numa variável vai provocar modificação em menor ou maior grau nas demais variáveis. E aí eu já vou dar um exemplo disso já já. O comportamento do conjunto desses componentes e diferente da soma do comportamento de cada componente, é considerado isoladamente. Então, esse comportamento é diferente quando você isola essas variáveis. Então, por exemplo, uma empresa que tem a variável, ela precisa ser tecnológica, porém, ela não é tão tecnológica assim, ela não adotou, a pandemia não ensinou ela a adotar a tecnologia, ela vai ter problema com a competitividade, ela vai ter problema com pessoas, e ela vai ter problema com tarefas e talvez até mesmo com estrutura. Tá? Então, por exemplo, uma empresa que não se adaptou, por exemplo, a uma reunião remota, a fazer uma reunião via web, coisa que era raríssimo antes da pandemia, ela vai ter gasto com viagem, ela vai ter gasto com pessoas, ela vai precisar de gente, às vezes, para preparar a sala ali, né, ou a reunião presencial. Geralmente, a reunião presencial precisa de um lanche, de um coffee break, e por aí vai. Né? Então, inclusive, pela minha experiência de gestão na Unemat, reuniões que a gente fazia, às vezes, 2 por dia, quando era presencial, e tomava a manhã toda e a tarde toda, hoje você consegue fazer 2 quase que por hora, 2 no mínimo aí por período. Por quê? Porque você já objetiva mais, você evita viagem, você não foge do assunto da pauta e por aí vai, tá? A questão de competitividade, que é uma outra variável, né? Toda empresa, toda organização, ela tem que saber qual é o seu diferencial competitivo. Tá? Então, você procura, quando você que tem uma empresa, o seu cliente procura a sua empresa, você já perguntou para ele por que ele te escolheu? Qual foi a razão que ele te escolheu? E você já perguntou para um segundo cliente, para um terceiro, para um quarto, para um quinto? Porque é isso, perguntando para o cliente por que ele escolheu a sua empresa, é que você vai ter uma ideia real do que é o seu diferencial competitivo. Se é o seu atendimento, se é a forma como você presta o serviço, se é os seus meios de pagamento, se é a sua educação, se é o seu ponto, né? Se é a qualidade do seu produto ou do seu serviço, se é o seu preço. Então, cada um tem que entender qual é o seu diferencial competitivo. E aí, se eu tenho competitividade com preço, né, eu fabrico bolo, sou uma padaria, uma confeitaria que fabrica bolo, né? O meu diferencial competitivo é a qualidade do meu produto. Então, as pessoas procuram o meu produto em razão dele ser, né, gostoso e um preço acessível. Daí eu quero vender mais bolo e não dá para, eu preciso abaixar o preço para vender mais, né? E aí, para eu abaixar o preço, eu vou lá e reduzo a qualidade dos ingredientes. Ora, eu começo a perder aquilo que era o meu diferencial competitivo. Provavelmente
o ambiente vai dizer para mim que meu produto não está bom, né? As pessoas, tanto colaborador quanto cliente, vão dizer que o produto não está bom e eu vou perdendo cada vez mais diferencial competitivo. E assim por diante, né? A estrutura, o ambiente. Então, essas variáveis, elas se interrelacionam e uma influencia a outra. Uma mudança nenhuma vai influenciar em mais ou menos a mudança ou a influência nas outras, tá? A adequação entre essas 6 variáveis constitui o principal desafio da administração. Saber equilibrar elas e adequar elas ao ponto do seu negócio é o que faz o sucesso de uma organização, tá? No nível de uma subunidade especializada, um departamento específico, um setor, uma seção, algumas dessas variáveis podem assumir um papel principal. A administração, com o tempo, ela vai se adaptando à medida que a sociedade evolui. E isso explica, em parte, os gradativos passos da TGA no decorrer do século XX e início desse século. Então, o que eu quero dizer com isso? É que, à medida que a sociedade evolui, ela faz as organizações também evoluírem. Ainda que aqui no Brasil você não tenha, por exemplo, uma população tão consciente do ponto de vista ambiental, mas hoje, se você vê uma pessoa jogando lixo na rua, coisa que era muito normal alguns anos atrás, você já consegue chamar a atenção dela, você consegue filmar, você consegue, né, fazer com que essa pessoa, de certa forma, né, seja, entre aspas, aí, coagida, seja repreendida, no sentido de não se fazer isso, né? Hoje já se tem uma maior conscientização das pessoas, ainda que isso não seja regra. Mas fala assim, hoje tem mais comparando com o Brasil de 20 ou 30 anos atrás, tá? Agora, se você comparar o Brasil com países como a Europa, Estados Unidos, em que lá é critério de decisão, um carro custa mais caro porque polui menos, porque emite menos CO2, aqui no Brasil isso não cola. Quem de vocês já comprou carro usado ou novo, jamais perguntou para o vendedor qual era a taxa de emissão de CO2 do veículo, apesar de ter um selinho bem estampado ali no vidro mostrando. Mas eu duvido, né, que vocês, pode até ser, né, raramente a gente tem o cidadão com essa consciência, às vezes de escolher um carro, comprar um carro porque ele polui menos. Geralmente as nossas opções é o preço dele, é o quanto ele nos atende, é o valor de revenda, né, é o custo de manutenção, consumo de combustível e por aí vai, tá? Então, cada país, cada época, cada etapa teve sua fase e sua influência, tá? Então, a administração, ela nem sempre começou assim do nada, tá? A administração, conforme o tempo foi passando, ela foi, na verdade, ela foi uma ciência que nasceu da junção, da contribuição de várias outras ciências ao longo do tempo. Então, a administração, ela se desenvolveu de forma relativamente lenta, por volta dos anos 1890, 1900, ali que ela começou a se engajar, né? No final do século XIX, a sociedade daquela época era completamente diferente da sociedade de hoje. Haviam poucas organizações, e essas poucas organizações eram de pequeno porte, e predominavam as oficinas, os artesãos, os camponeses, as pequenas escolas, os profissionais autônomos, o lavrador, o armazém da esquina, a vendinha da esquina, etc. Tá? Uma oficininha ali mecânica, oficina de ferreiro e por aí vai, né? O trabalho, ele sempre existiu na história moderna da humanidade, desde quando o homem parou, né, de viver como nômade, passou a viver em sociedade, você tem a necessidade do trabalho, ainda que individual ou cooperado, como sempre existiu o trabalho, você pode afirmar isso, mas você pode também afirmar que sempre existiu o trabalho, porém nem sempre existiu a administração. Então, a administração ela é recente, ela não acompanhou, ela não nasceu junto com o trabalho. E aí a gente começa aqui falando da influência dos filósofos. Ao longo dos séculos que vão da antiguidade, desde o início da Idade Moderna até o período contemporâneo agora, a filosofia ela concentrou-se em algumas preocupações um pouco mais distanciadas de problema administrativo. Até então, a filosofia, junto com a sociologia, a antropologia, elas preocupavam muito mais com os problemas sociais, os problemas de convívio social,
as regras que a sociedade, né, como não tinha, elas estavam criando, e de como essas regras poderiam facilitar o convívio ali em sociedade, tá? Francis Bacon foi um dos primeiros caras ali que teve a contribuição, né, dentro da filosofia teve vários filósofos aí, tá? Mas o Francis Bacon, ele criou um método chamado lógica moderna, que era baseado no modelo experimental indutivo, que ele mostrava de maneira prática a separação daquilo que é essencial do que aquilo que não é essencial, que a gente chama de acidental ou acessório. Ele antecipou o que depois ficou conhecido dentro da administração como o princípio da prevalência do principal sobre o acessório. Ou seja, dentro da administração você vai ter muitas tarefas e muitas tomadas de decisão todo dia. Tá? Vou citar um exemplo aqui, todo dia muitos de vocês ali têm que, né, tomar banho, se vestir, trocar de roupa e ir para o trabalho ou estudar, né? E aí você vai olhar no seu guarda-roupa, não tem uma roupa passada, você não sabe qual roupa vestir, né? Aí eu vou citar um exemplo aqui de algumas pessoas que elas são pessoas que tomam muitas decisões ao longo do dia e elas evitam se preocupar com tomada de decisão daquilo que não é essencial. Por exemplo, a roupa dela é sempre aquele mesmo tipo de roupa branca, preta, amarela, colorida. Então é sempre aquele mesmo estilo de roupa, porque ela não fica assim, hoje eu vou colocar essa roupa, hoje eu vou colocar uma roupa que combina com sapato, né? Não, ela abre o guarda-roupa independentemente de ser segunda, terça, quarta, sexta, sábado, domingo, é aquele mesmo tipo de roupa, é aquela mesma rotina, porque ela entende que ela deve usar a inteligência, a sabedoria dela para tomar decisão, né? O cérebro tem que estar desocupado para tomar boas decisões, em resumo é isso, tá? Dentro de uma empresa, a mesma coisa. Você não vai colocar... Quanto mais alto o nível de tomada de decisão de um gestor, menos ele tem que estar envolvido com os vários processos do dia a dia. Então, assim, o diretor de uma empresa, o team principal, né, o CEO, é o cara que ele não tem que estar sabendo da briga do fulano com o ciclano. É um cara que não tem que estar sabendo ali de fofoquinha, porque é um cara que tem que receber um problema, geralmente um problema de grande complexidade, e ele precisa de tempo e foco para sanar essa grande complexidade, tá? E mais ou menos dentro dessa linha, teve um outro cara também chamado René Descartes, que é conhecido pelo método das coordenadas cartesianas, você já deve ter ouvido lá da matemática, e ele criou um livro chamado Discurso do Método, no qual ele chamou de método cartesiano, que tinha alguns princípios desses métodos, tá? Primeiro princípio desse método cartesiano é o princípio da dúvida sistemática ou princípio da evidência. O que consiste esse princípio, professor? Consiste em não aceitar como verdadeira as coisas como elas são, né? Ou seja, você só aceita aquilo como verdade absoluta se de fato você conferiu aquilo como verdadeiro e absoluto. Então, você só vai dar uma pessoa como morta se de fato você medir lá a pulsação, respiração, né, os sinais vitais dela, esperar um tempo e geralmente tem lá todo o protocolo, né, para declarar a pessoa morta. E isso por quê? Para se evitar que você venda algo sem conhecer, para evitar que você... Igual aconteceu em Cáceres, não sei se vocês lembram, né? Um cara estava dormindo, estava bêbado, dormiu ali pelo Rio Paraguai, e estava na água, algumas pessoas ligaram lá para a polícia, para o bombeiro, falando que tinha um corpo na água, e quando a polícia chegou, o cara acordou, né? E aí viu que ele não estava morto, que não se tratava de um corpo ali na água. Então a pessoa não foi checar ali para ver se ele estava morto ou não. Ela viu, ela deduziu, e aí, né, como estava quieto na água sem se mexer, ela deduziu que estava morto. Então, quando a gente fala que a filosofia é o estudo dos porquês, né, é justamente isso. Você questiona. Essa aula é remota. Por quê? Porque o conselho decidiu assim. Por que o conselho decidiu assim? Porque a gente está no meio de uma pandemia. Qual que é a implicação? Qual que é a chance disso voltar presencial? Né? Então, a filosofia, a contribuição dela é justamente para se questionar isso daí. Bom, você sanou o princípio da dúvida sistemática. Aquele problema é um problema, né? De fato, já constatei, é um problema.
eu vou para o segundo princípio, que é o princípio da análise ou da decomposição. Então, eu sei um problema, né? Eu vou dividir esse grande problema ou dificuldade em quantas partes forem necessárias, a fim de resolver cada uma dessas partes separadamente. Então, da mesma forma que vocês às vezes têm vários problemas ou um grande problema, né? Tenta, no caso de uma empresa, ela tem uma dívida muito grande, né? Ela está com grandes valores a pagar para alguns fornecedores. Ora, vamos dividir ali quanto cada fornecedor tem ali como crédito, né, com você, quanto você deve para cada fornecedor. E aí vamos ver quais desses fornecedores são essenciais ou não, e aí vamos priorizando aqueles que são mais essenciais, né? E aí, obviamente, criando um planejamento para sanar, para quitar com os demais. É muito comum, por exemplo, em empresa que está quebrada, você chamar levantar realmente o total da dívida, chamar todos os credores, fazer um acordo, tentar propor um acordo com esses credores, mais ou menos assim, fulano, eu devo 50 mil reais, desses 50, 25 é seu, 15 é do ciclano e 10 é do Beltrano, né? Então eu vou pagar, eu tenho uma receita, um lucro aqui de 10 mil reais por mês, e eu vou dividir de maneira, né, de forma proporcional o que eu devo cada um. Vocês vão parcelar isso para mim, e eu vou, quem topar o acordo parcelado tem prioridade de compra, e eu só compro de vocês à vista, não vou comprar mais a prazo. Pronto, é um acordo que dá para fazer, e você resolve um grande problema separando cada problema individual. Os que toparem o acordo, você prioriza o pagamento. Os que não toparem, fala, meu amigo, entra na justiça ou espera a sua vez, espera o que está com eles para o que está com você. Tá? O terceiro princípio é o princípio da síntese ou da composição. Então, uma vez que você já decompôs, separou o problema em partes, você vai juntar as partes para ver, começando pelas situações, pelos problemas mais simples, evoluindo para os problemas mais difíceis. Porque aí você vai empolgando. Se você já começa direto com o difícil, você desanima e cai fora. Tá? E o quarto princípio, que é da enumeração da verificação, que consiste em fazer as verificações e revisar tudo, né? A fim de garantir que nada foi deixado para trás e nada foi deixado de lado. Então, vários princípios da administração, como da divisão do trabalho, da ordem, do controle, são derivados do princípio cartesiano. Esse princípio da decomposição aí, o método cartesiano, dá para utilizar no dia a dia nosso tranquilamente. Tá? Um segundo influenciador bem importante também da administração foi a Igreja Católica. Tá? A Igreja Católica, ao longo dos séculos, as normas administrativas e os princípios de organização pública foram aos poucos se transferindo do Estado, né, como era o caso de Atenas, Roma, para as igrejas, principalmente a Igreja Católica e algumas organizações militares. Então você tem a estrutura de gestão social saindo do Estado antigo, né, como era a forma de governo lá em Atenas, em Roma, para a Igreja Católica assumir, as organizações militares assumirem aí esse controle. A Igreja Católica estruturou a sua organização de tal maneira que ela tinha um rígido controle de hierarquia de autoridade, com um Estado maior e uma coordenação bem funcional para assegurar a integração entre, desde o padre ali, até os bispos, até o Papa. Tá? A organização hierárquica da igreja, ela ela é simples e eficiente. Simples no sentido assim no sentido de estrutura hierárquica, né? Você não tem muitos cargos ali, você tem os cargos muito bem definidos e você tem uma possibilidade de governança centralizada ali, por exemplo, ai, meu Deus, fugiu o nome ali, onde vive o Papa, esqueci, o Vaticano, perdão, tá? Você tem a igreja ali no Vaticano, que tem a característica, o Vaticano é um país, tá? Uma cidade-estado, na verdade, que caracteriza um país, e a sua organização opera sob o comando de uma só cabeça executiva, que é o Papa, do qual tem autoridade que é dada a ele, né, coordenada e dada para ele, por uma autoridade divina superior.
Então, o Papa está ali como representante de uma autoridade divina e, portanto, ele tem essa força, digamos assim, de comando. Tá? E essa estrutura da organização eclesiástica serviu de modelo para muitas organizações que incorporam seus princípios e normas administrativas. Né? Então, ou seja, como que o Papa faz chegar os ensinamentos, como que o Papa faz chegar lá no fiel daquela igreja aqueles ensinamentos que estão contidos na Bíblia. Tá? Outra instituição também que influenciou bastante foi a organização militar. Então, a organização militar ela tem um modelo bem parecido assim com a Igreja Católica, e ela vem desde a época medieval, né? E uma das contribuições da organização militar é o princípio da unidade de comando, do qual cada subordinado só pode ter um superior hierárquico. E aí esse superior hierárquico é vinculado ao núcleo central das organizações. Então, ele não recebe ordem de 2 ou 3. E na organização militar, ele tem, desde a formação dele lá de praça, de soldadinho, até o oficial ali, general e tal, ele, major, ele tem a formação dele toda bitolada, toda forçada a obedecer sempre o superior imediato dele. Tá? Por isso que, assim, no governo atual, no governo federal atual, você tem, se vocês pararem para pensar, tem muito militar participando do governo justamente para não pensar diferente do que o governo está propondo. Então, esses gestores, e isso é ruim, tá? Isso não é bom, isso é ruim. Na verdade, assim, deixa eu até explicar. Isso é ruim porque você fica com as decisões centralizadas numa única cabeça, e se essa cabeça estiver certa, obviamente vai levar por um caminho bom. Mas se essa cabeça está errada, e parece estar muito errada, vai levar por um caminho ruim, tá? E ninguém pode questionar, ninguém pode pensar diferente, né? E o militar, ele tem todo o treinamento, ele é formado para não dar opinião e pensamento, ele é simplesmente para cumprir, né, aquele slogan de missão dada, missão cumprida, tá? Que já é clichê dentro da organização militar. Com o passar do tempo, na medida que o volume das operações militares aumenta, cresce também a necessidade de delegar autoridade para os níveis mais baixos da organização militar, porque ele vai ficando muito complexo e aí não tem como, às vezes, o dirigente máximo tomar todas as decisões. Ele vai ali repassando ali algumas decisões. Tá? Na época do Napoleão, Napoleão Bonaparte, né, cada general supervisionava a totalidade do campo de batalha. As guerras de maior alcance e de âmbito continental, elas exigiram novos princípios de organização que conduziam planejamento e controle centralizado. Tá? Ou seja, passou-se a centralização do comando e a descentralização da execução. Ou seja, a ideia, a raiz central, a cabeça era uma só, mas a execução era compartilhada. Tá? E aí, para aumentar a eficiência dos exércitos, criou-se um Estado maior para assessorar o comando militar. Então, os oficiais de assessoria trabalhavam independentemente numa separação entre planejamento e operação das execuções de guerra. O problema, a questão maior desse modelo, é que nem sempre ele conseguia, de fato, gerar eficiência. Tá? E aí, outra contribuição da organização militar é o princípio da direção, por meio do qual todo soldado deve saber o que se espera dele e o que ele deve fazer. Mesmo Napoleão, o general mais autocrata da história militar, ele nunca deu uma ordem sem explicar o seu objetivo, tá? Então, e também sem saber, sem ter a garantia de que as pessoas realmente entenderam aquele recado dele, tá? Um exemplo do princípio de direção, né? Acho que todos vocês já brincaram de telefone sem fio, né? Então, quando você brinca de telefone sem fio, que você faz uma fala para uma pessoa e ela tem que repassar aquela informação, né? Primeiro, você tem que garantir que ela entendeu e o suficiente para concatenar, para raciocinar, e segundo, que ela vai saber explicar, que ela vai saber repassar. E aí, às vezes, ela tem problema para entender e para repassar. Né? Então, o princípio da direção, que a gente vai ver mais adiante, ele é essencial para que você valide que as pessoas de fato conheçam aquilo que foi pedido para elas fazerem. Tá?
Então, com a invenção... Ah, tá. Aí, depois de um tempo, né, outra contribuição também, foi a Revolução Industrial, né? Então, com a invenção da máquina a vapor proposta por James Watt, né, por isso que a gente tem uma lâmpada de 10 watts, o watts, a potência, né, deriva desse cara aí. O James Watt inventou um motor a vapor e a produção foi expandida. Surgiu uma nova concepção de trabalho que modificou completamente a estrutura social e comercial da época, provocando muitas mudanças e rápidas mudanças na ordem econômica, política e social. Então, só para explicar para vocês também, o James Watt ele inventou o motor a vapor, que depois evoluiu para o motor a combustão. Nesse motor a vapor, ele descobriu, tampando ali, a mãe dele, acho que os pais dele estavam fervendo uma água, ele pegou uma rolha, tampou a chaleira, essa água vaporizada deu pressão na chaleira, estourou a rolha, né, deu um tiro assim com aquela rolha, e ele viu que se ele montasse uma caldeira que fervesse uma água em grande quantidade, as válvulas de entrada e saída de vapor poderiam movimentar um virabrequim, que poderia gerar energia, produzir movimento, produzir força, por aí e vai, né? Produzir potência. Então, num lapso de um século, as mudanças ocorridas foram maiores do que todo o milênio anterior. Então, nos anos ali de 1900 até 2000, esses 100 anos ali de 1900 a 2000 foi muito maior a evolução do que dos anos 1000 a 1900, por exemplo. Tá? Então, foi muito grande o passo que foi dado, né? E a Revolução Industrial ela teve duas fases principais. Na verdade, 4, mas as duas elas podem ser reunidas em duas grandes principais. De 1780 a 1860, teve a Revolução Industrial, ou a primeira Revolução Industrial, que foi a Revolução do Carvão e do Ferro. Ela foi dividida em pelo menos 4 fases. A primeira foi a mecanização da indústria e da agricultura. A segunda foi a aplicação do motor, da força motriz, que antes era do boi, das pessoas, né, da mão de obra braçal, para a indústria. Tá? Essas máquinas a vapor transformou as antigas oficinas em fábricas. Tá? A terceira fase foi o desenvolvimento das fábricas, então o artesão e a sua pequena oficina, eles sumiram para dar lugar ao operário e às fábricas bancadas pela divisão do trabalho, né? Que até então era voltada inicialmente para a atividade rural. E a quarta fase, que foi o crescimento dos transportes e da comunicação, que por conta da navegação a vapor, das locomotivas, dos novos meios de transporte e comunicação, acabou evoluindo, melhorando as relações de comércio, expandindo a produção dele, que antes ele produzia ali localmente, ele passou a vender para o mundo, né? E vendendo para o mundo, ele tinha que expandir a indústria dele, por aí vai. Tá? A segunda fase, ela foi de 1860 a 1914, que foi a segunda Revolução Industrial ou Revolução do Aço e da Eletricidade. Então, ela começa por volta de 1860, provocada por 3 acontecimentos importantes. Então, o novo processo de fabricação do aço, em 1856, que passou a trabalhar com aço em temperatura muito mais elevada, e com isso ele tinha menos peso e mais força, mais rigidez. Então, o aço passou a ser aplicado na construção civil, e daí começou a erguer prédio cada vez mais alto, ponte, navios e por aí vai. Né? O aperfeiçoamento do dínamo, por volta de 1873, então o dínamo, para quem não sabe, é semelhante a um alternador do carro, né? O alternador ali, o motor gira o alternador que produz eletricidade para reabastecer a bateria do veículo, recarregar a bateria do veículo, né? A parte elétrica, e um pouco tempo depois, só que o dínamo, né? O alternador é só um exemplo, mas o dínamo foi utilizado nas turbinas, como gerador, né, ligado no motor a combustão ou motor a vapor, ou né, ligado ali nas usinas hidrelétricas, ali nas termoelétricas, para gerar energia. E a invenção do motor a combustão interna, que foi né, colocado nos automóveis, foi colocado ali nas usinas para gerar eletricidade, por aí vai. Né? As principais características da segunda revolução industrial são essas: a substituição do ferro pelo aço, a substituição do vapor pela eletricidade, e aí por conta do avanço da eletricidade,
também teve os derivados de petróleo como fonte de energia, o desenvolvimento da maquinaria automática ou semi-automática e a especialização do trabalhador, o envolvimento da ciência dentro da indústria, então a ciência fazendo parte da indústria e não mais os métodos empíricos, ancestrais que você tinha ali dos seus parentes que eram herdados, a transformação radical nos transportes e nas comunicações e as organizações capitalistas, o banco, as transações comerciais, a questão de sociedade, né? O cara tinha dinheiro, mas não sabia fazer, o outro sabia fazer, mas não tinha dinheiro. O outro tinha o terreno, o outro tinha ferramenta, o outro tinha dinheiro e o outro tinha mão de obra. Então, junta todo mundo, cria uma sociedade. Tá? E tudo isso gerou a expansão da industrialização até a Europa Central e Oriental, depois o Extremo Oriente e depois a América. Tá? Então, da calma produção do artesão, onde todos se conheciam, né, eles trocavam experiência, fazia o comércio pelo escambo e tal, passou-se rapidamente para um regime de produção por meio de máquina dentro de grandes fábricas. Dessa maneira, a Revolução Industrial provocou profundas modificações na estrutura empresarial e econômica da época, mas não chegou a influenciar os princípios de administração das empresas que até então eram utilizados. Os dirigentes de empresa, eles trataram de cuidar como podiam ou como sabia das demandas de uma economia em rápida expansão, e tinha por modelo as organizações militares ou eclesiásticas dos séculos anteriores. As ideias básicas dos... E aí, isso aí a gente fecha o conceito aí da influência da Revolução Industrial. Logo depois veio os economistas liberais, né, que começaram por conta desse excedente de produção, por conta dessa nova forma de viver em sociedade, das organizações. Os economistas falaram assim, olha, os recursos são escassos, ainda que você produza bastante, a matéria-prima é escassa, a demanda da sociedade é muito maior do que você consegue ofertar, né? A produção, por exemplo, de alimento, ela é muito inferior à demanda de alimento, né? E a ideia básica dos economistas era a questão da competição, né? Então, o mercado onde vigorava a competição, né? O Adam Smith é da economia liberal, né? E ele dizia assim, que onde tinha competição, que funcionava de maneira espontânea, né? Duas, três, quatro empresas competindo para ver quem que era mais eficiente no preço, né? Quem vendia melhor. Ele era o defensor, na verdade, desse tipo de mecanismo, e o Adam Smith ele chamou de mão invisível o que era essa autorregulação desse mercado competitivo. Tá? E na visão do Smith, que era o economista liberal, o único papel econômico que o governo deveria ter na economia é para que deixasse o mercado funcionar normalmente, né, para que não houvesse a questão dos oligopólios, dos monopólios, e para que desse, né, ou seja, para que houvesse a livre competição e para que desse garantia para a livre competição. Então, a economia liberal, ela defende a mínima intervenção do Estado dentro das empresas, das indústrias, do comércio como um todo. Tá? E aí o novo capitalismo... o liberalismo econômico, ele corresponde ao período de desenvolvimento da economia capitalista baseada no individualismo e no jogo das leis econômicas naturais e na livre concorrência. Esse novo capitalismo, ele se inicia com a produção em larga escala e o surgimento das mais modernas máquinas e mão de obras acabou criando alguns problemas de organização do trabalho, de concorrência econômica, de padrão de vida, etc. Então, assim, essa teoria liberal do Adam Smith, ela funcionaria numa sociedade que de fato fosse honesta e justa, coisa que a gente ainda está longe de alcançar. Karl Marx e Friedrich Engels eram opositores ao modelo liberal, tá? Eles criaram o modelo, né, o socialismo, o modelo socialista, e publicaram o Manifesto Comunista em 1848. E, no resumo, nesse manifesto, eles questionam esse regime liberal, questionam a sociedade capitalista, tá? E coloca a luta de classe como um motor para desenvolvimento social. Tá? Ele publica em 1867 o livro Capital, e que ele fala da teoria da mais-valia, né, ou do trabalho não pago,
que é justamente onde é tirado o lucro dos capitalistas sobre os operários, tá? Na teoria do valor-trabalho. Um resumo dessa teoria, basicamente, é assim, né? Que o dono da empresa, né, o dono da indústria, o patrão, ele remunera muito inapropriadamente ou muito inadequadamente o trabalhador. Que quem dá a vida para a empresa é o trabalhador e não o dono do capital, o dono do dinheiro, o dono dos meios de produção. Tá? E a briga dele sempre era essa. Ele falava assim que o lucro não deveria ser do patrão, o lucro deveria ser dos colaboradores. Porém, essa teoria ela é muito utópica, porque assim, ao mesmo tempo que o empresário, que o industriário, ele corre o risco quando ele coloca o dinheiro dele, quando ele faz um financiamento, né? Quando você tem um operário trabalhando como subordinado, como empregado, ele não está sujeito a esse risco, né? Se o negócio não der certo, o risco que ele corre é perder o emprego, mas ele não perde ali o dinheiro. Pode talvez deixar de receber algum valor, mas ele não perde. A proporção de perda dele é muito menor, o risco que ele tem é muito menor do que quem o contrata. Tá? E aí, nessa visão, nesse manifesto dele, ele dizia também que quanto maior a pressão exercida pelo proletariado, né, pelo trabalhador, observava-se uma redução das injustiças e mais acelerado se configurava o processo de desenvolvimento social e tecnológico. Então, ele dizia assim, que quanto mais os trabalhadores exigiam seus direitos e tinham seus direitos atendidos, mais evoluída a sociedade se tornava. Tá? E aí, dentro desse contexto, surgiram os primeiros esforços ali de racionalização do trabalho. Tá? Um pouquinho depois, teve a influência também dos pioneiros e empreendedores. Então, o século XIX assistiu a um monumental desfile de inovação e mudança no cenário empresarial. Nos Estados Unidos, por volta de 1820, o empreendimento empresarial privado era as estradas de ferro, né? E quem detinha estrada de ferro basicamente era o mais rico do país, né? E a partir das estradas de ferro é que começou todo o desencadeamento das ações de investimento. A estrada de ferro possibilitou maior escoamento da produção. Com maior escoamento, cresceu a demanda por seguro, né, de carga, seguro de transporte de carga. Permitiu maior escoamento, permitiu o crescimento de algumas cidades, porque onde parava ali as cargas, onde eram os pontos de carga e descarga, houve desenvolvimento. E as ferrovias permitiram o desenvolvimento dos territórios, provocando uma rápida urbanização. Tá? E bem como habitação, junto com a habitação vem a necessidade de alimentação, roupa, luz, né, entre outras coisas, que se traduziu no aumento de empresa voltada para o consumo direto, aquele consumo direto e frequente. Antes de 1850, poucas empresas tinham uma estrutura administrativa bem definida. Poucas empresas exigiam o serviço de um administrador ou coisa parecida, porque não se tinha essa demanda, não se enxergava essa necessidade. Tá? Nesse período, né, por volta de 1900, 1850, 1900, é que começou a ter os grandes conglomerados. Com grandes conglomerados você tem grandes empresas e grandes problemas também. Tá? Procurava-se nesse modelo uma maior eficiência na produção, nas compras, na distribuição, na fabricação, na venda. E aí os meios de se reduzir os custos diminuíram, as margens de lucros acabaram baixando, o mercado foi se tornando saturado e as empresas começavam a procurar novos mercados, tá? Através da diversificação de produto. Então, aqueles grandes impérios do passado, eles começaram a ter problema por volta de 1900, porque às vezes não tinha para quem vender, né? Não tinha para quem comercializar, e aí o advento das estradas, ferrovias, a melhoria das embarcações, hidrovias, possibilitou a melhoria da estrutura e, consequentemente, o aumento da produção. Alguns grandes empresários, como John Rockefeller, que foi o cara que fundou a Standard Oil, o Carnegie funda a Trust do Aço, a Swift Armor torna-se os trustes das conservas, a Westinghouse, a Daimler, Benz e o Ford e vários outros caras aí de nome,
eles não tinham condição de sistematizar os seus negócios com eficiência, porque eles eram empreendedores e não organizadores. Eles tinham a ideia do negócio, mas eles não sabiam como organizar, tá? Inclusive, no YouTube, se vocês procurarem o canal do History Channel, tem uma série chamada Gigantes da Indústria, que conta toda essa história da industrialização americana. Desde a questão das linhas férreas, do como Rockefeller padronizou ali a extração do petróleo num querosene padronizado, por isso Standard Oil, né? Óleo padronizado, em tradução livre. E aí essa série é muito bacana, que ela conta toda essa história da industrialização e como essa industrialização trouxe o crescimento americano, tá? E a organização nessa época era um desafio mais difícil do que abrir a empresa. Criar a empresa, ter uma ideia do negócio era muito fácil. Difícil era organizar ela para ele crescer, tá? A grandiosidade dos recursos que eles conseguiam reunir complicava as coisas. Então, tamanho da empresa, quantidade de funcionário, quantidade de capital envolvido, tudo isso complicava ali e precisava ser muito bem organizado para não quebrar. E aí, no final do século XIX, quando ele começou a organizar e começou a ver a necessidade de que para ser grande precisaria ter um administrador, um gestor, um responsável, aí sim, essas empresas que optaram por esse tipo de profissional foram as que acabaram tendo o sucesso. Então, na virada do século XIX para o século XX, muitas organizações sucumbiram financeiramente porque tinha muito desperdício, tinha muito descontrole. Dirigir grandes empresas não era apenas uma questão de habilidade pessoal, como o empreendedor pensava. Ele achava assim que o fato dele ter uma ideia genial, ele ia ser bom para tocar o negócio também. E não é bem assim, tá? E aí estavam criadas as condições para o aparecimento dos grandes organizadores ou administradores, né, na empresa moderna. A preocupação dominante não era só abrir empresa, mas sim o risco dela crescer sem uma estrutura, sem uma organização adequada. E assim, só para concluir aqui, né, as organizações instrumentais ou organizadas, elas conseguiam se sustentar ao longo do tempo, enquanto as não instrumentais ou informais acabaram sucumbindo, tá? Então, aqui que eu queria chegar no ponto da nossa aula. Toda essa organização, toda essa estrutura dela, melhoria da eficiência dos processos produtivos, mão de obra qualificada, diferencial competitivo, faz com que ela se caracterize como uma organização instrumental, tá? Do contrário, se ela não tem isso, ela pode ter uma excelente ideia, o negócio dela pode estar de pé hoje, mas quando ele tiver crise ou quando ele precisar expandir e não expandir isso de maneira organizada, ele vai ter problema e vai acabar sucumbindo, tá? Então, com isso, eu encerro aqui a aula de hoje. Convido vocês para assistir a aula de sexta-feira ao vivo e aí eu sano as dúvidas que porventura tiverem, tá joia? Um abraço e até sexta-feira. Tchau, tchau.